Então, muito boa tarde. Vamos então dar início a este último painel da tarde, que tem a ingrata tarefa de concluir, mas que eu penso, depois de tantas reflexões que nós já tivemos aqui hoje, será certamente o melhor complemento, porque vamos olhar para as questões que nos foram colocadas na perspectiva jurídica. Comigo neste painel eu tenho o Sr. Conselheiro jubilado António Henriques Gaspar, anterior Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e que por isso dispensa apresentações, e tenho também a professora Sofia Pérez Fernandes, que neste momento também está aqui como referendária no Tribunal de Justiça e como tal, também está aqui de certa forma representando o Poder Judicial, mas neste caso o Poder Judicial dos órgãos da União Europeia. Antes de passar a palavra ao Sr. Conselheiro, queria só dar aqui algumas notas. Enfim, foram aqui discutidas muitas questões que seria certamente interessante voltarmos a elas, mas as pessoas vão passando e a hora já é longa. Queria só dar aqui algumas notas preliminares. A Helena Matos, no painel anterior, fez uma observação que era a observação que eu ia fazer, que é esta questão da alfabetização cosmopolita, surgir aqui como o título Comunidade Política Europeia e Alfabetização Cosmopolita, que me levanta também algumas reticências, talvez porque eu tenho a mesma memória histórica que a Helena Matos e por isso eu senti muito as reservas que ela sentiu também quanto a este título. E que faz a ligação com algo que foi aqui referido, sobretudo nos painéis da parte da manhã, que tem que ver com aquilo que o professor Vital Moreira referiu, o caráter iluminista da construção europeia. Isto é, que há aqui uma certa ideia de elitismo e utilizar o termo de alfabetização cosmopolita, penso, cria o risco de induzir, sobretudo naqueles a quem este projeto se dirige, a ideia de que estamos perante uma nova forma de evangelização. Não deixa de ser interessante, todavia, que a verdade é que a Europa que existe hoje, culturalmente, é uma Europa que resultou precisamente da evangelização. Afinal de contas, a moderna Europa formou-se pela expansão do cristianismo para lá das fronteiras do antigo Império Romano. E atrás do cristianismo foi uma coisa muito importante, foi o direito romano. Porque foi através da expansão da Igreja que se levou o direito romano a países que, ou melhor, atualmente países, regiões da Europa que eram floresta e tribos selvagens. Falávamos hoje da Polónia. A Polónia faz parte da Europa porque beneficiou dessa expansão do cristianismo, beneficiou da experiência da romanização. E, portanto, esta expansão jurídica é um legado do Império Romano, mas filtrado através de valores culturais judaico-cristãos, e é preciso termos presente que, independentemente de hoje este ser um projeto laico, estas são, de facto, as raízes culturais da Europa. E este é o ponto por onde entra a abordagem jurídica. Eu costumo dizer aos meus alunos, quando começo a ensinar Direito da União Europeia, que o direito da União Europeia, o direito em geral, é a civilização. É uma forma de resolver situações de conflito, não pela força, mas pela razão, através de regras pré-definidas e aplicadas por decisores independentes. O direito é a civilização. O direito europeu é também essa civilização e traz consigo uma mensagem cosmopolita. Cosmopolita no sentido de reconhecer direitos aos cidadãos nacionais, mas por isso também cidadãos europeus, que estes podem fazer valer através dos tribunais. E sem este mecanismo, que foi hoje referido de manhã pelo juiz Nuno Pissarra, sem um mecanismo de diálogo entre juízes, que é o artigo 267, o reenvio prejudicial, nós não estaríamos perante a construção jurídica que temos hoje. Eu costumo dar logo, eu sou muito violento quando dou aulas, porque a primeira aula é de apresentação, a segunda aula os alunos têm que ler e discutir em aula o acórdão Fangen-Los. E porquê? Porque sem esse acórdão eles não percebem qual é a relevância do direito da União Europeia. Esse acórdão é o ponto, é a pedra de base desta construção. Porquê? Pelas razões que já aqui foram ditas. Porque os particulares são transformados eles próprios em guardiões desta legalidade europeia. Porque os particulares são não apenas titulares dos direitos que lhes são atribuídos diretamente pelo tratado,
como por exemplo na matéria das normas de concorrência, mas também quando o tratado impõe obrigações a outros sujeitos de direito da União Europeia, ele cria reflexamente direitos na esfera jurídica dos particulares que cabe aos tribunais salvaguardar. Mas a razão por que eu faço essa análise, essa exegese do acórdão, é porque nada disto tinha que ser assim. E esse acórdão tem em si uma retórica, que é uma retórica constitucional, e que foi aceite pacificamente e que é, ao fim e ao cabo, uma parte inscindível do acquis communautaire, do acervo europeu, do acervo jurídico europeu. Sem esse acórdão, nós costumamos dizer, o direito da União Europeia seria um capítulo de direito internacional público. Não seria mais do que isso. Uma segunda nota para dizer a importância do direito nas relações internacionais hoje em dia, não apenas a nível europeu, mas nas relações internacionais hoje em dia, é notável. Para aqueles que são muito céticos relativamente à própria natureza jurídica do direito internacional público, reparem no seguinte: as relações que neste momento estão, a negociação que está a ocorrer neste momento a propósito do Brexit é uma discussão política, é verdade, mas sempre enquadrada juridicamente, incluindo a famosa questão da Irlanda do Norte e o problema da União Aduaneira, que resulta não de regras de direito da União Europeia, resulta de regras de direito internacional, que são o Acordo GATT, o Acordo GATS e o regime da Organização Mundial do Comércio. São essas regras que formam o pano de fundo. E isto vem na linha daquilo que o professor Vital Moreira hoje evocava de manhã, a ideia do constitucionalismo multinível. Aliás, perdão, foi o Dr. Cruz Vilaça Salveiro também que falou sobre isso. A ideia do constitucionalismo multinível, a ideia de que o direito é hoje mais complexo, porque nós não podemos observar o direito apenas através da análise de um determinado regime jurídico. Quem é advogado, como eu também sou, sabe que regras como, por exemplo, as regras de contratação pública, são regras que têm uma origem internacional, depois europeia e depois nacional. E, portanto, é esta filtragem e esta necessidade de trabalhar em várias ordens jurídicas que torna a tarefa de aplicação do direito particularmente interessante. Todavia, há um problema. O direito da União Europeia é um direito que se tem exercido essencialmente através da criação de liberdades económicas, que são exercidas relativamente aos Estados. Ou seja, são essencialmente direitos económicos. E muitas vezes estes direitos económicos são direitos que beneficiam, é verdade, os particulares, a liberdade de circulação de trabalhadores, por exemplo, mas que estão muito orientadas para o ambiente empresarial. São direitos que são, sobretudo, utilizados por pessoas coletivas. E isto enfraquece, do meu ponto de vista, o nexo com a cidadania, uma vez que a cidadania é a cidadania das pessoas singulares. E as pessoas singulares, quando falam dos seus direitos, sobretudo direitos sociais, esses procuram-nos junto do seu Estado. E este é um problema. A Europa é vista, na opinião de Gian Domenico Maggione, há muitos anos atrás, como um Estado regulador, mas, como ele apontava, não é um Estado-providência. O Estado-providência continua a ser o Estado-nação. E o facto do Estado-nação ser quem assegura esses direitos sociais faz com que a lealdade dos cidadãos esteja em primeira linha com o Estado que o protege, com a comunidade que o protege, mais do que com esta pancomunidade que é a União Europeia, e muito mais, obviamente, do que a uma comunidade internacional. Sem mais demoras, dou agora então a palavra, depois destas notas preliminares, ao Sr. Conselheiro António Henriques Gaspar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Bastonário, os meus agradecimentos por poder estar aqui presente e poder partilhar com a organização, com esta excelente organização da Ordem dos Advogados, poder partilhá-la também consigo, Sr. Bastonário. A minha intervenção não será de grande valia, mas entenda como o meu respeito e o meu desejo de contribuição, o melhor que souber, com a excelência desta organização, liderada por Vossa Excelência, Sr. Bastonário. Muito obrigado por isso e muito obrigado por ter levado a cabo esta iniciativa. No fundo, a primeira das várias conferências de São Domingos, creio eu, e espero eu bem. Depois
2 ou 3, sabendo que quem fala por último tem a tarefa muito facilitada e muito dificultada. Ensinaram uma vez isso. É porque está muito facilitada porque já está tudo dito. Está muito dificultada porque já não há mais nada a dizer. Depois de uma tripla de prevenções, vou aqui, não estou aqui já não tenho uma qualidade especial, já sou apenas cidadão, de modo não estou aqui como eurocalmo, nem como europrudente, nem como eurocético, nem como eurófilo. Estou aqui como numa perspectiva de cidadão português e europeu. E de modo que isto é, tentando cumprir aquele princípio, que é um princípio normativo, já vem, seja lá o que for, mas que me ensinaram e que eu tento sempre cumprir, nem sempre consigo, que é que os títulos são para ser levados a sério. E por isso, os temas e os títulos são para ser levados a sério. E por isso vou falar como cidadão, porque isto tem a ver com o cidadão. Com o cidadão, com aquilo que vivi, com aquilo que refleti, e com aquilo que eu posso pensar ou interpretar sendo um cidadão nas suas angústias, na sua esperança, nas suas perplexidades às vezes, relativamente a este objetivo, a este programa, a esta aventura, chamemos-lhe assim, esta aventura de construção da União Europeia como espaço de liberdade, segurança, justiça e paz. E por isso vou falar de direitos, mas não de direito. A União Europeia, como todos sentimos e todos vivemos, atravessa tempos de crise. E esta afirmação tão repetida nos mais diversos comentários, com a repetição foi perdendo a força da sua real dimensão política, vulgarizou-se e vulgarizando-se anestesia o pensamento e faz a descontinuidade entre a representação da Europa, um nome que fica indistinto, e a concretização de uma ideia que os cidadãos sintam, conheçam e reconheçam. Por isso, os estudos de opinião, ouvi-os falar aqui muito do Eurobarómetro, são apenas o que são. Por vezes uma imagem nevoada dos estados de alma, sem a verdadeira consciência do que está em causa na Constituição Europeia, nem sobre as exigências e os efeitos para cada um da integração europeia. Para o cidadão comum, mesmo medianamente informado, a Europa é essa entidade abstrata, distante e uma imposição permanente, com menorização de alguns Estados, e esta é uma visão perigosa, mas que é uma visão permitida por um discurso político de elevado risco e de consumo interno imediato, que, como refere a nota da apresentação desta conferência, europeiza as desgraças e nacionaliza os sucessos. A dimensão política da União Europeia não tem sido explicada aos cidadãos do modo mais adequado. Isto não tem nada a ver com proselitismo nem com evangelização, tem a ver com informação, nem pelos responsáveis políticos, nem pelas mediações da comunicação. Está aqui, nesta interpretação que faço, muito do ambiente que produziu o Brexit e que contamina outros Estados-membros no enfraquecimento dos valores que fundam a ideia europeia. Lendo os sinais da crise, é imperioso dar um novo impulso cidadão à ideia europeia, expulsar o desconhecimento e revelar uma imagem que seja criticamente positiva. A ideia da Europa será politicamente cada vez mais frágil se não for compreendida nem sentida pelos cidadãos como próxima, interagindo imediatamente com as suas vidas de todos os dias. A Europa no cotidiano dos cidadãos. Temos que fazer conhecer a Europa na vida cotidiana dos cidadãos para interiorizarem esta relação de cidadania europeia baseada na proteção de direitos. E contribuir para fazer conhecer a relação vertical entre os cidadãos e as instituições europeias, que permita o reconhecimento da dimensão política da cidadania europeia na vida, do dia a dia de cada indivíduo, no bulício da integração horizontal. Uma belíssima expressão que também está no programa, na apresentação da conferência, envolvendo todos os cidadãos numa comunidade que tem que ser também afetiva.
A cidadania europeia constitui a essência da construção e é o valor jurídico e afetivo que ajudará a agregar os cidadãos da Europa num projeto fundado em valores comuns e na partilha do futuro em paz, passando de um mero espaço de comunidade económica para uma união de valores comuns com uma herança espiritual e moral centrada nos indivíduos. O valor comum que fundamenta e em que se fundamenta a cidadania europeia é um valor universal. Senhor Doutor, Sr. Presidente Guilherme Oliveira Martins acabou de o dizer. A dignidade humana é que se juntam os valores da igualdade e da solidariedade baseados nos princípios democráticos do Estado de Direito. As pessoas devem estar no centro da ação da União. O estabelecimento de uma área de liberdade, segurança e justiça, taking rights seriously, constitui o valor acrescentado que a União deve trazer e proporcionar ao cotidiano dos cidadãos, melhor, de cada cidadão. Tais valores, que integram a noção jurídica e a dimensão moral da cidadania europeia, devem constituir um elemento relevante para superar a fadiga da democracia e das liberdades, que parece alastrar pela Europa e devemos reconquistar a confiança e o espírito dos europeus. O Tratado de Lisboa e a Carta dos Direitos Fundamentais consolidaram direitos, concederam oportunidades, acrescentaram os meios de proteção da cidadania da União, as liberdades constitutivas do Estatuto da Cidadania, livre circulação para viajar, trabalhar e estudar, participar na vida política europeia e garantias contra a discriminação. Os valores europeus da cidadania são expressões constitutivas do Estado de Direito e de uma comunidade de direitos para a proteção jurídica e efetiva dos indivíduos. Os princípios da legalidade, da segurança e certeza jurídicas, a proporcionalidade, a garantia dos direitos de defesa, o direito a ser ouvidos sobre as decisões que os afetem, que constituem o aqui construído e fortalecido na execução do projeto da Europa dos cidadãos. Na construção da União dos Cidadãos, as condições do Estatuto de Cidadania estão estreitamente ligadas à emergência e à consolidação de uma cultura jurídica e, sobretudo, judiciária europeia, com jurisdições ao serviço dos cidadãos. A compreensão mútua entre sistemas jurídicos e judiciários deve constituir um fator de conhecimento e reconhecimento para formar uma cultura de confiança recíproca baseada na subsidiariedade, proporcionalidade e solidariedade que assegura a todos os cidadãos europeus uma justiça de qualidade assente nos valores comuns. A cidadania que se vive no cotidiano de cada um dos cidadãos da União existe também como direito fundamental o acesso concreto e efetivo à justiça, acesso intelectual e poder dispor da capacidade material de acesso. As relações pessoais, sociais e económicas da vida de todos os dias decorrem numa parte muito significativa de que não se tem, por regra, um conhecimento preciso sobre normas e regulações criadas no âmbito e nas competências das instituições da União. Na aplicação das normas europeias, diretas ou por interposição nacional, nas relações verticais instituição-cidadãos, ou nos efeitos reguladores nas relações entre sujeitos, relações horizontais, os cidadãos devem estar aptos a aceitar os consensos de convenção, receptividade mútua e os consensos de convicção, acordo sobre a regra que se imponha por todos igual e de forma partilhada, na dupla dimensão compreendida no sentido jurídico e na perspectiva sociológica de cidadania. Nesta aproximação haverá sempre dificuldades das culturas e da diversidade, que remete para múltiplas oposições na diversa interpretação de problemas comuns, nas dificuldades linguísticas ou nas dialogias das resistências ou acelerações repentinas. A cultura de cidadania tem de compreender e eliminar as tensões entre os fatores de rigidez. Continuam a existir lacunas e mal-entendidos. Por isso, deve ser melhorado o conhecimento dos direitos e das condições de exercício que lhes estão associadas.
os termos de referência da conferência apontam, tomando a expressão do Ulrich Beck, para a alfabetização cosmopolita para a cidadania europeia. Alfabetização cosmopolita. Na conjunção das duas palavras está todo um programa que começa num compromisso, continua no comprometimento para a ação, na escolha dos meios e, por fim, na execução. Alfabetização. Mais do que educar, termo por demais cru, é a aprendizagem do essencial. Deve ser a aprendizagem do essencial. O essencial aqui supõe a natureza limpa da ideia da Europa e da cidadania europeia. Na relação horizontal dos cidadãos entre si e nas interações dos indivíduos, a noção base deve ser e estar e tem de ser a cidadania como sinal, sinónimo, sentimento de pertença, mas que guarde a individualidade de cada um. Cosmopolita, porque apenas pode ser compreendida num espaço sem fechamento de cada um em si mesmo, na percepção e na compreensão, interiorizando os valores em que cada indivíduo é o centro, mas em interação com os outros. Cosmopolita é o sentimento e a atitude de abertura aos outros e ao espaço maior dos povos e nações, o sentido precioso de horizontes limpos e a cultura do humanismo, da dignidade humana e dos valores substantivos da democracia. É a minha interpretação de cosmopolita. A alfabetização cosmopolita dos cidadãos para a Europa é a aprendizagem dos valores que agregam para compreender e saber viver, para além da pertença da cidadania nacional física e afetiva, para compreender, além desta pertença, a condição de cidadão europeu. A cidadania define-se pela titularidade de uma constelação de direitos, mas também de deveres. Para compreender, sentir e assumir a relação tem de haver disponibilidade para receber e a acolher a informação que chegue a cada um por forma adequada, especialmente através do conhecimento dos direitos como princípio, meio e finalidade. A informação tem de permitir também isolar as perturbações, algumas com certeza legítimas, na claridade da ideia da Europa e de cidadão europeu. A participação nesta tarefa da alfabetização cosmopolita deve partilhar grelhas de ação num esforço conjunto dos cidadãos, das instituições formais ou informais da sociedade civil e das autoridades nacionais e europeias, sublinhando as ideias e os princípios da solidariedade, compreensão mútua, tolerância e reforço da coesão social. Nada poderá ser feito, no entanto, se não tivermos todos a sabedoria, eu diria mais, uma noção que todos entendemos e que não posso traduzir, porque não sei traduzir, a sagesse, para isolar os fatores de perturbação e os sinais de cansaço de liberdade, afastar a anomia da adesão do voto ao enfraquecimento ou à morte da democracia. Esta contradição terrível. E os exemplos estão no interior da União e os instrumentos institucionais são, como todos vemos, frágeis e inoperantes. Na dimensão vertical da cidadania podemos encontrar algumas dificuldades ou fatores de perturbação e incompreensão. Por exemplo, a distância entre o centro e os cidadãos, entre as microculturas das instituições e o cotidiano das pessoas, entre o isolamento das burocracias ou da aristocracia de burocratas e a abstração sobre os indivíduos e o desfazamento entre as funções e a percepção sobre a utilidade das instituições. Funcionamento, estilo, multiplicidade da comitologia, neo-institucionalismo europeu, fragilidade dos checks and balances, em particular dos controlos judiciais. Tudo isto perturba. A contradição entre estruturas institucionais longínquas e o sentimento de pertença de cada um. O gap cultural, linguístico, sociológico, de atitudes, de conhecimento e desconhecimento,
que perturba o cotidiano das relações e das vivências. O discurso político, apenas para consumo interno, que confunde os espíritos e afeta a compreensão dos cidadãos e dá espaço para o afastamento dos indivíduos e das ideias e valores. As segundas, quartas e sextas de que falava Helena Matos. Há exemplos em todas as direções e de todos os Estados. Há declarações políticas que matam, que ficam e matam a ideia europeia. E a crise e o pós-crise expuseram-nas cruamente. Basta pensarmos no "nós não somos a Grécia". A arrogância de alguns atores nas instituições europeias expressa no desdém da declaração ou do comentário que dissolve o sentido da União. Recordamos todos, para não ir mais longe, a novela pouco edificante com episódios de grosseira desconsideração sobre as sanções a Portugal no procedimento por déficit excessivo, a que cresceu a célebre declaração do Presidente da Comissão "Parce que c'est la France". E as declarações de deselegância insuportável e baixa extração de um então Presidente do Eurogrupo são frases que matam. O processo de produção normativa da União, que tem grave déficit democrático, bem como a espécie de revolução cultural permanente no exercício de competência de iniciativa da Comissão, com desconsideração da proporcionalidade, não houve êxito na exigência de better regulation. A fraca afluência às eleições europeias, com responsabilidades partilhadas no discursos nacionais e europeu, em cujas campanhas eleitorais nada se discute da Europa ou sobre a Europa, e se desvia toda a discussão para questões puramente internas, numa espécie de sondagem intercalar ao vivo. No entanto, a cidadania vive no viver cotidiano. A proximidade de cada indivíduo com o sentido real da condição de cidadão europeu, para além do fundamento afetivo próprio do sentimento de pertença nacional, faz-se no conhecimento pela informação, na razão dos direitos. Ver, aprender a sentir, interagir com a interiorização das autorreferências. Mas o conhecimento dos direitos e a sensibilização para a cidadania da União não podem ignorar nem fingir que todos estes fatores de perturbação não existem. O esforço, que é complexo, tem de ser de todos nós. Por isso, na complexidade de todas estas contradições, interpela-nos o desafio de regressar ao concreto do cotidiano e tentar inventar a simplicidade. Mas confesso que me é difícil saber o caminho. Informar sobre o direito e os direitos deve ser, em primeira linha, um exercício das autoridades nacionais e europeias. Mas os meios e os modos não são, ou talvez não possam ser, de proximidade, no sentido de acesso simples e imediato. Os portais disponíveis e os desdobráveis têm informação, mas pode faltar literacia e falta seguramente imediação, ou pelo menos o auxílio na leitura e na interpretação. As instituições autónomas e as organizações que nascem da iniciativa da chamada sociedade civil podem ter uma participação relevante na capacidade de mediação, de informação direta e de formação das culturas que promovam o auxílio a iniciativas dos cidadãos. Por exemplo, a criação de um observatório para a cidadania europeia, um pouco ao jeito dos observatórios para a proteção e cidadania de âmbito municipal, ou alargando o campo de ação destes também a informação e esclarecimento sobre os direitos do cidadão europeu. As diversas associações de estudos de direito europeu poderiam, para além da reflexão académica, organizar-se para ações de divulgação direta e acessível dos direitos de uso comum e sobre as formas de efetivação administrativas, de petição ou mesmo jurisdicionais. A informação clara e suficiente ao alcance de todos sobre direitos e deveres nas relações de vida reguladas pelo direito europeu é necessária para que cada um conheça os direitos que integram o Estatuto de Cidadão, nas relações plurilocalizadas, mas também nas situações puramente internas, especialmente na atenção às fontes normativas diretamente aplicáveis,
sem necessidade de mediação da legislação nacional. O conhecimento do direito. São vastos os campos dos direitos de todos os dias. Entre outros, não discriminação pela nacionalidade, deslocação e residência, trabalho, estudo, direitos dos pensionistas, direitos dos residentes, capacidade eleitoral e participação na vida pública, parte relevante das relações pessoais e familiares, consumidores, proteção de dados, direito de petição, proteção diplomática e consular. Nestas matérias, a advocacia tem um papel insubstituível na informação e no aconselhamento. A participação da Ordem dos Advogados é muito relevante para enquadrar formas de alfabetização cosmopolita pelo direito. Fazer pedagogia nas escolas, com ações destinadas aos alunos nas idades razoáveis para compreender a cidadania, sensibilizando os professores para a necessidade de informação e divulgação. Organizar visitas de cidadãos e das escolas em instituições, designadamente tribunais, dinamizadas pelas próprias escolas, por autarquias de proximidade ou associações cívicas. Participação das autarquias ao nível municipal na organização e dinamização de ações de sensibilização e informação. Interessar os meios de comunicação, nomeadamente as televisões, para que tenham espaços singelos de programação de natureza cívica, co-organizados por entidades da sociedade civil, por exemplo, os observatórios para a cidadania. Não sei o caminho, mas haverá certamente agências de boa vontade que o saibam encontrar. Na filosofia popular diz-se que as coisas não estão feitas antes de serem feitas. Parafraseando, eu diria, não temos o direito de protestar se não quisermos compreender, mas também não podemos lamentar o protesto se não formos capazes de explicar. Muito obrigado pela vossa atenção. Tem agora então a palavra a professora Sofia Fernandes. Muito obrigada. Começo por cumprimentar a Ordem dos Advogados, na pessoa do seu bastonário, o Dr. Guilherme Figueiredo, e agradecer o convite para participar deste evento, convite que muito me honra, assim como congratular a organização desta ilustre iniciativa, que em muito boa hora se realiza. Saúdo igualmente os ilustres membros deste painel, o Sr. Juiz Conselheiro António Henriques Gaspar, com quem partilho pela segunda vez a honra de estar numa mesa comum, e o professor Dr. Miguel Moura e Silva, que está aqui na qualidade de moderador. É uma honra partilhar com ambos esta mesa. Queria também pedir as minhas desculpas por estar assim um bocadinho adoentada. Os ventos luxemburgueses não me foram favoráveis nos últimos tempos. E também frisar que tenho aqui uma dupla qualidade de última interveniente antes então da ilustre sessão de encerramento, o que é sempre uma posição um bocadinho ingrata, ou relativamente ingrata, e também a qualidade de Benjamin do conjunto dos intervenientes neste evento. Foi, entre outros, uma das razões que moveram o convite que me foi dirigido, na medida em que o meu tempo de vida coincide com o tempo de adesão da União ao projeto europeu. E, portanto, também foi-me pedido de dar também esta sensibilização, ou, digamos, também trazer, digamos, esta componente para os presentes trabalhos. Eu tentei organizar a minha intervenção também, lá está, tentando respeitar o título, porque os títulos são efetivamente importantes, da presente mesa, portanto, Comunidade Política Europeia e Alfabetização Cosmopolita. E eu comecei por tentar perceber ou trazer aqui algumas reflexões sobre a minha apreensão deste termo, alfabetização, que pode, obviamente, gerar as reservas que já foram aqui expressas. Eu tento, ou compreendi o desafio que nos é aqui dirigido a este painel, no sentido de promover a sensibilização do cidadão para a União.
do cidadão da União para a própria União da qual é cidadão, para consciencializar da presença da União no seu cotidiano, que é uma questão de informação, porque a União está lá, mas nem sempre o cidadão da União assente ou realiza, está consciente da presença da União no seu cotidiano. E cabe-nos a nós, neste último painel, discutir, discernir o papel do direito nesta empreitada, tendente então à construção, à revelação, no fundo à vivência numa comunidade política europeia. Ora, na minha ótica, e antes de tudo, um passo prévio, preliminar e que vai ao encontro da última parte da intervenção do Sr. Juiz Conselheiro, seria uma campanha de alfabetização, lá está, mas de sensibilização, de consciencialização do direito. Antes da União Europeia, talvez seja necessário o próprio direito, os próprios juristas partirem em campanha e explicarem para que é que serve. E isto é importante também para explicar ao cidadão a Europa presente no seu cotidiano. Porquê? Porque o processo de integração europeia é, antes de tudo, um processo de integração pela via do direito. O processo de integração europeia propôs desde a origem unir os povos europeus, usando a terminologia dos tratados, portanto, unir os povos europeus e com eles o continente europeu, não pela força das armas, mas sim pela força das normas. O que transforma ou converte, de certa forma, o jurista em soldado do processo de integração. E, portanto, responsabiliza o próprio jurista como soldado deste processo de construção de uma comunidade política europeia. Vai ao encontro da ideia de responsabilidade do jurista de que nos fala o Dr. Cunha Rodrigues, que já foi recordado esta manhã. Ora, muito embora a matriz do Estado de Direito, que, portanto, está na base desta ideia do processo de integração, se mover-se pela força do direito e não pela força das armas. Ora, muito embora a matriz do Estado de Direito ser a base, o fundamento, o alicerce sobre o qual tudo o mais é construído nas sociedades em que vivemos, incluindo, portanto, não só o Estado, mas também a União, a verdade é que sinto haver um profundo desconhecimento no seio dessas mesmas sociedades, dessas mesmas estruturas políticas de direito, sobre qual é a função que o direito desempenha nessas estruturas. É uma sensibilização que eu tenho vindo a ter da minha experiência em sala de aula. Tenho tido, ou tive durante muito tempo, a oportunidade de lecionar Direito, não à licenciatura em Direito, mas sim fora da licenciatura em Direito. E sou sempre confrontada com salas de aula de alunos do ensino superior, portanto, que não só não sabem de todo aquilo que o direito é, mas que não têm qualquer tipo de interesse. É que a atitude é um bocadinho diferente do aluno do primeiro ano de Direito. O aluno do primeiro ano de Direito não sabe o que é o direito, mas pelo menos move-lhe um certo interesse, porque faz parte da opção que fez pelo curso de Direito. Mas quem não optou pelo curso de Direito, que optou por um curso de Geografia, de Línguas, de Ciências do Ambiente, como me acontece, vê o direito como um mal, não é, necessário pelo qual tem que passar para concluir o curso. E, portanto, não tem sequer um mínimo interesse que nós encontramos ainda assim no aluno do primeiro ano de Direito. E sinto a necessidade de explicar naquele que é o comum do cidadão qual é o papel que o direito desempenha na sociedade, com lições muito simples, que já foram aqui elencadas e que, obviamente, a plateia aqui constituída por jurista não precisa destas lições. Mas o comum do cidadão continua ainda sem perceber exatamente qual é a função do direito, qual é a função dos juristas, dos diversos juristas, dos advogados, dos juízes, dos académicos, por aí adiante, dos notários, etc, etc, etc. E precisa de lições básicas sobre o que é que significam algumas expressões que nós temos na nossa gíria cotidiana como adquiridos, como Estado de Direito, Democracia e Direitos Fundamentais. O comum do cidadão não sabe o que significa Estado de Direito, não sabe o que significa viver em Estado de Direito. Não sabe, é uma incógnita. Há que proceder a uma espécie de tradução desta linguagem jurídica para o comum do cidadão para perceber a essencialidade destas expressões como sendo o alicerce do nosso modo de vida nas nossas sociedades contemporâneas. E, portanto,
Portanto, explicar que o Estado de Direito, lá está, uma forma de vida que prima pelo direito, em proteção do próprio indivíduo, portanto, não é propriamente a existência de normas porque temos que ter normas, mas que estas normas servem, ou estão ao serviço do próprio indivíduo, protegem-no contra o arbítrio. Explicar, lá está, que os direitos fundamentais não são meros bibelôs decorativos, são sim ferramentas de proteção também do indivíduo a serem exercidos cotidianamente. Explicar simplesmente, por exemplo, que um aluno que não vai às aulas está a abdicar do seu direito à educação, do seu direito fundamental à educação. Então que há quem seja fuzilado por querer ir às aulas. Os nossos alunos dão-se ao luxo de não ir às aulas abdicando do seu direito fundamental. Portanto, por aí adiante, ainda há que explicar ao comum do cidadão coisas que eles têm por adquiridos e que só sentirão falta se um dia perderem. É um pouco como a saúde. Só valorizamos a saúde quando a deixamos de a ter, e eu penso que relativamente a determinadas noções que nós temos por adquiridas, como, lá está, o Estado de Direito, democracia, direitos fundamentais, corremos o risco de caminhar nesse sentido se não houver este trabalho, talvez, de sensibilização para o direito em si. E eu penso que só assim o cidadão pode aprender também uma pequena realidade que não lhe é muito glamourosa, de que muitos problemas institucionais, políticos e sociais que nós assistimos são resultado de uma atitude passiva, não é? Apática, cómoda, que o cidadão tem. Não tem uma atitude, lá está, ativa, participativa, em relação, no fundo, aos assuntos de um Estado de Direito democrático. E só pausados estes alicerces, parece-me ser possível então explicar, ou que o cidadão consiga efetivamente perceber como é que a União se constrói. Então, só assim se pode partir em campanha, lá está, de explicação de informação da União Europeia para o próprio cidadão da União. Porque é falacioso e enganador pensar a integração europeia desligada da integração cidadã. O processo de integração europeia é, antes de tudo, um processo de integração política. Basta ler a Declaração Schuman, que já foi evocada aqui várias vezes, para desmistificar mais este mito, não é? Que muitas vezes se tem. E qual é a forma democrática, digamos assim, desta integração política? É efetivamente a cidadania da União. E a cidadania da União implica, obviamente, o exercício cotidiano da cidadania da União pelo próprio cidadão da União. O que é que acontece? O próprio cidadão da União, por vezes, não sabe o que é a cidadania da União. Portanto, é preciso, lá está, partir em campanha de sensibilização, de consciencialização para a cidadania da União. Há aqui um pequeno problema, é que a cidadania da União, ou a compreensão da cidadania da União, não é intuitiva para o cidadão da União por uma razão muito simples. A cidadania da União não replica, não reproduz o modelo da cidadania nacional. Nem tinha que o replicar, nem tinha que o reproduzir. Portanto, o cidadão da União tem que parar de esperar da União o mesmo a que está habituado do seu Estado. Porque a cidadania da União é uma coisa, a nacionalidade será outra. Elas estão, obviamente, intrinsecamente ligadas, não há uma sem outra, mas desempenham funções distintas, embora complementares. A cidadania da União será, efetivamente, a expressão de um vínculo específico que une os cidadãos da União à própria União, mas mais do que assentar em valores de igualdade, de pertença, de identidade coletiva, o que a cidadania da União procura fazer é forjar, é fomentar, construir esses valores de igualdade, pertença e identidade coletiva. O Estatuto de Cidadão da União não é atribuído em função da pertença do indivíduo a uma comunidade política pré-existente, soberana. Lá está o modelo da cidadania nacional, é antes um instrumento que visa integrar o indivíduo, o nacional de um Estado-membro, na própria União e assim construir progressivamente uma comunidade política europeia. Como? A chave está no princípio da não discriminação em razão da nacionalidade, que já foi aqui evocado. O benefício do tratamento nacional em qualquer Estado-membro, ou através do benefício do tratamento nacional em qualquer Estado-membro, a cidadania da União procura forjar, procura despertar no cidadão da União o sentimento de pertença à comunidade política europeia em emergência e, consequentemente, um sentimento de identificação com o próprio projeto político europeu. A cidadania da União, neste sentido, desafia a própria noção de
comunidade, formatada pela cidadania nacional, é que o direito de circular e permanecer livremente no território dos Estados-membros não assenta na ideia ou na hipótese de uma única deslocação do cidadão para um Estado-membro distinto da sua nacionalidade para passar a estar integrado nesse Estado-membro. Não. A ideia, a intenção é fomentar a livre, repetida ou até contínua circulação do indivíduo, do cidadão da União, através do território dos Estados-membros, concebidos enquanto território da União no seu todo, como temos vindo a ler na mais recente jurisprudência do Tribunal de Justiça. Portanto, a ideia não é promover necessariamente a integração no Estado-membro de acolhimento, mas sim a identificação com o projeto europeu que permite essa deslocação não única, mas repetida, cíclica, contínua. Na minha ótica, uma verdadeira comunidade política europeia seria por isso composta por cidadãos que se sentissem integrados, no sentido de pertencerem tanto ao ou aos seus Estados-membros de nacionalidade e à própria União, sem que o sentimento de pertença a um exclua o sentimento de pertença ao outro. Não é por se sentir cidadão da União que o cidadão da União seja menos português, menos francês, menos letão, menos grego e por aí adiante. Mas é por ser cidadão da União que o cidadão da União tem a oportunidade de ser português, de ser francês, de ser grego, de ser letão por aí adiante, à escala europeia. A ideia de projetar a sua nacionalidade para além das fronteiras do seu próprio Estado. É isto que faz com que a atuação empreendida por um único cidadão, por um único indivíduo, junto das autoridades nacionais competentes, quando projetada à escala europeia, tem o potencial de afetar a vida de todos os seus concidadãos da União. Já foram aqui referidos alguns exemplos, irei referir outros. Não posso, por razões académicas, deixar de passar o Acórdão Frankovic em branco, a iniciativa de um conjunto de trabalhadores italianos despolutou um processo do qual resultou a afirmação da responsabilidade dos Estados-membros por violação do direito da União. Numa jurisprudência mais recente, a preocupação de um estudante de Direito, o Sr. Schrems, despolutou ou fez com que mudassem as regras de proteção de dados, de transferência de dados pessoais nas relações entre a União e os Estados Unidos. Portanto, lá está a atuação de um único indivíduo a ter escala europeia, mas já foram referidos outros exemplos, como ainda agora, há pouco, o caso Van Gendenloos. Não é um caso de um cidadão, mas é de uma empresa. A lógica é a mesma. Ou ainda as preocupações da magistratura portuguesa refletidas na Associação Sindical dos Juízes Portugueses a ter efeitos reverberativos muito significativos. Portanto, lá está a ideia de projetar a nacionalidade à escala europeia. Uma comunidade política europeia depende, assim, do exercício ativo e cotidiano da cidadania da União pelos próprios cidadãos da União, através das mais variadas formas, para além do simples voto. A ideia daqui de desmistificar um bocadinho que a democracia se resume ao voto. Pese embora, e com todo o devido respeito, pela nobreza do ato eleitoral, mas a democracia é muito mais do que o simples voto ocasional. Só assim seria possível, na minha ótica, que o cidadão da União possa encarar os problemas daqueles que ainda são percepcionados como outros, como sendo problemas também seus. Só assim seria possível encarar os problemas, lá está, de polacos, húngaros, britânicos, letões, gregos e troianos, se quisermos. Não como problemas que apenas afetam polacos, húngaros, britânicos, letões, gregos e troianos, mas como problemas dos nossos concidadãos na Polónia, na Hungria, no Reino Unido, na Grécia. E, obviamente, a recíproca também é verdadeira. Polacos, húngaros, britânicos, letões, gregos e adiante devem encarar os problemas dos portugueses como problemas dos seus concidadãos da União aqui ao lado, em Portugal. E é por isso, e regressando também para um problema que foi já reiterado várias vezes ao longo do dia, que a situação da Polónia é tão preocupante. É que não é só preocupante em si, mas também é preocupante o facto de não ser apreendido, sentido e percepcionado pelo comum do cidadão como um problema comum, como um problema que igualmente o afeta, porque afeta os seus concidadãos na Polónia. E isto porque o cidadão comum não compreende a essencialidade da independência dos tribunais,
em estruturas políticas governadas pelo direito, como são o Estado de Direito e a União de Direito. Portanto, regresso ao início da intervenção, da necessidade do próprio direito partir em campanha para perceber qual é a sua função no seio das sociedades nas quais vivemos. E, portanto, mais uma vez, a ideia de que o jurista se converte em soldado do próprio processo de integração europeia. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado. São duas excelentes apresentações e eu penso que todos aqueles que tiveram a resistência para estar até aqui se sentem devidamente compensados por terem assistido a estas duas apresentações. O que eu retiro é, no fundo, o seguinte: há aqui, de facto, uma tarefa de explicação, que é, no fundo, uma tarefa de formação cívica, e penso que, sobretudo, a intervenção da professora Sofia Fernandes mostra que não é apenas a cidadania europeia, é a cidadania que tem que ser objeto desta formação cívica. Porque se nós não conhecemos os princípios que nos garantem a liberdade, então não saberemos quando ela está a ser ameaçada, não nos saberemos opor, não saberemos resistir. E isso é dramático no contexto de crise da democracia que se vive hoje em dia, independentemente de termos uma posição mais enfim, preocupada ou menos preocupada com essa crise democrática. Eu não posso deixar de referir aqui algo que é um dos livros mais marcantes para mim no século XX, chamado A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, de Karl Popper, e lendo o primeiro volume, a propósito de Platão, eu dei com uma citação de Tucídides sobre a oração de Péricles aos mortos de Atenas no início da Guerra do Peloponeso. Há muita discussão sobre, aparentemente Tucídides tinha um grego muito estranho, muito próprio, e por isso há muitas dúvidas sobre a tradução correta. Eu vou ler aqui da edição da Gulbenkian, traduzido pelo professor Rosado Fernandes, e dizia Péricles nessa oração, em certo ponto: entre nós é possível que uns cidadãos tenham tanto interesse pelos negócios privados como pelos públicos, e que outros, embora mais virados para os seus próprios negócios, mantenham não menos interesse pelos assuntos públicos. De facto, nós somos o único povo que pensa que um cidadão que não participa na vida pública não é apolítico, mas sim inútil no que diz respeito aos interesses da cidade. E também somos os únicos que não só escolhemos, mas verdadeiramente refletimos sobre os negócios do Estado. E não somos de opinião de que estas reflexões são prejudiciais a uma intervenção em qualquer ação. Sim, porque o mal vem de não se ter feito um plano antes de se entrar em ação. Esta citação é, para mim, uma citação fundamental na defesa da democracia como um projeto de construção de uma comunidade política, mas de uma comunidade política que é, sobretudo, reflexiva. Ou seja, falou-se aqui muito de comunicar quais são os propósitos do projeto de integração. Mas é preciso termos em atenção que comunicar os propósitos não significa necessariamente aceitarmos uma direção pré-definida desses propósitos. Essa direção tem que ser definida através dos processos democráticos, e são esses processos democráticos, é a integridade desses processos democráticos que é preciso explicar. Porque, explicando a integridade desses processos democráticos, explicando a importância da participação nas próximas eleições europeias, é mais fácil que as pessoas compreendam que essa participação é indispensável à reflexão sobre que União Europeia queremos. A União não pré-existe. O que a União será é aquilo que esse processo democrático nos vai ditar. Não é algo que pré-exista. Há muitos anos atrás, quando eu estava a estudar nos Estados Unidos, tinha um colega russo que me perguntava: Miguel, tu, como português, se te pedirem para defender o interesse nacional ou o interesse europeu, o que é que tu defendes? E eu, que estava longe de saber que mais tarde viria a representar o Estado português em negociações no seio do Conselho, disse: eu defendo o interesse português. Então, mas tu que tu que fizeste o Colégio da Europa, não defendes o interesse europeu? Não, porque o interesse europeu não pré-existe à discussão. O interesse europeu é o que é definido pela discussão. Se eu parto para uma negociação com um interesse pré-definido, então não há negociação. E, portanto, é esse processo negocial que pode não necessariamente levar a uma construção perfeita, mas que tem que estar sempre aberto, como dizia há pouco o professor Guilherme de Oliveira Martins, a que seja aperfeiçoado.
E, portanto, isso não significa um fechamento num determinado resultado, significa esta necessidade de construção de uma sociedade que reflete. E isso é o ponto que eu acho que é muito importante. Todos os que estão aqui presentes são cidadãos que querem refletir e, por isso, os meus parabéns a todos. E agora dou-vos a palavra para colocarem questões aos membros deste painel. Como ninguém se voluntaria, eu vou obrigar a professora já... O doutor Manuel Lopes Rocha quer fazer uma pergunta de certeza. Não quer. Está aí com um ar, estava aí com um ar de quem quer fazer uma pergunta. Eu não resisto à provocação. Não, aqui, para já gostaria de cumprimentar imensamente, sem demérito das outras intervenções. Eu penso que estávamos aqui a comentar, eu e o Guilherme, que estas duas tocaram mesmo no ponto, ou seja, foram muito ciosos daquilo que se lhes pediu e, portanto, tocaram mesmo o dedo na ferida e não há cá equívocos contra a alfabetização, desmistificaram tudo isso, todos os fantasmas que poderiam aqui andar à volta disto e, portanto, recebam os nossos cumprimentos porque foi mesmo, corresponderam mesmo àquilo que se pretendia. E a ideia do Observatório da Cidadania já está aqui apontado, portanto, acho que vai ser convocado para esta empreitada, já que deu a ideia. Fica aqui um registro muito importante naquilo que a professora Sofia referiu. Ela, como começou por dizer bem, está aqui antes de mais, para além de todo o mérito que tem e que ficou aqui evidente, por ter nascido em 1986. Portanto, essa foi a ideia de estabelecer aqui um diálogo intergeracional, que também é importante. E sobretudo, por ser filha de pai português, mãe espanhola, nascida em França e agora vivendo em Luxemburgo, quer dizer, não podia estudar outra coisa que não fosse o direito da União Europeia. Mas a Sofia tocou num ponto muitíssimo importante, que é: nós não podemos exigir da União Europeia aquilo que ela não tem para dar. E as pessoas, por vezes, esquecem disso. A União Europeia vai até onde pode ir, porque tem competências, e agora ainda por cima competências definidas nos tratados. Até a entrada em vigor do Tratado de Lisboa não era assim. As competências da União Europeia eram, em larga medida, definidas pelos seus objetivos, pelos objetivos a prosseguir. Com a entrada em vigor da Carta dos Direitos Fundamentais, foi preciso estabelecer um catálogo de competências, porque a proteção de direitos fundamentais é, antes de mais, dependente das competências que se tem para atuar. É isso que faz a distinção entre aquilo que é protegido pelos direitos fundamentais na perspectiva nacional e aquilo que é protegido pelos direitos fundamentais da perspectiva europeia. Mas é um pouco isso, as pessoas não têm a real dimensão daquilo que a União Europeia pode fazer e daquilo que ela não pode fazer, e isso cria falsas expectativas. As pessoas acham que a União Europeia tem de prover uma série de coisas que definitivamente não tem. E depois não conhecem aquilo que é a mais-valia da União Europeia. Portanto, há aqui uma desinformação total, que é alimentada, como bem diagnosticaram, por quem deveria fazer o papel contrário. E, portanto, se quem deveria fazê-lo não o faz, façamos nós, sociedade civil. E, portanto, muitíssimo obrigada pelas ideias aqui que deixaram. E eu penso que é no sentido da mobilização que devemos caminhar. Não é? Mas fica aqui a nota. Namus. Ok? Muitíssimo obrigada. Ok. E agora, alguma pergunta? Sr. Bastonário. Aqui a primeira fila. Bom, depois destas duas, eu até diria mais, depois destas três magníficas intervenções, eu colocaria uma questão que me vem questionando, que é se nestas questões, no fundo, de levar o cidadão a interessar-se mais por isto, se não há aqui um problema, entretanto, criado pela circunstância dos direitos, no caso relativamente à União Europeia, mas da cidadania individual, estarem sempre a ser mediados
através de outras estruturas. E o cidadão não sente que pode ir diretamente à União Europeia reclamar um direito. E, portanto, o que acontece é que esta mediação acaba por definir um continente que é o continente da soberania nacional. E, portanto, como é que ele pode considerar simultaneamente membro de um Estado e simultaneamente também membro da União Europeia, quando para aceder aos seus direitos na União Europeia ele tem que ir através da mediação do seu próprio Estado? Era sobre isto que é, enfim, uma interrogação que me tem levado a pensar se é possível, enfim, transformar este problema numa solução. Senhor Conselheiro. É se calhar o objeto de todo este nosso exercício. Isso é um problema de meios. É um problema de meios. Há a conscientização dos direitos e a conscientização dos direitos só tem um sentido de vivência no cotidiano, só tem efeito no cotidiano se for através da sua efetivação. Da sua efetivação por si mesmo, nas circunstâncias normais da vida, ou na sua efetivação através das instâncias ou administrativas ou, essencialmente, judiciais, quando houver necessidade de pôr termo a uma incerteza ou houver necessidade de efetivar o direito que não foi concedido a quem tem direito, segundo os meios normais da sua efetivação. Portanto, isso é um problema de meios. E é também para a existência de meios, a solvabilidade dos meios e a adequação dos meios que esta informação é também necessária. Nesse aspecto dos direitos e da utilização dos meios e da informação dos meios e na atuação dos meios, os advogados essencialmente. É também um exercício de cidadania, a advocacia ao serviço da construção do Estado de Direito, com a sua intervenção de aconselhamento, de acompanhamento, de iniciativa, de ideias. Naturalmente que muitas das questões que acabaram por chegar e acabaram por fazer jurisprudência e que foram os pretextos para se fazer jurisprudência, chegaram via questões prejudiciais e é evidente a formulação e a iniciativa das questões prejudiciais é do Tribunal, do juiz, mas é evidentemente que em muitas destas questões prejudiciais houve também uma posição importante, às vezes até uma invenção daquilo que eu chamo a atividade imaginante da advocacia, relativamente, porque evidentemente há uma atividade imaginante que muitas vezes pode causar numa outra circunstância alguma perturbação, mas há também uma atividade imaginante que tem ajudado a construir avanços e avanços muito significativos. É evidente que neste caso que de fevereiro deste ano, em que o Tribunal tomou aquela posição muito firme, indo buscar argumentos ao artigo 19 do Tratado, em conjugação com o artigo 47 da Carta, que foi uma novidade. Isso foi também uma iniciativa, foi do juiz, é óbvio, mas foi também sugerida ao juiz pela Associação Sindical, que estava no processo, representada pelo seu advogado. Portanto, é assim, por isso é também informação sobre os meios para que o cidadão se possa aconselhar e ser aconselhado a utilizar os meios que em cada circunstância sejam os mais adequados para dar efetividade aos seus direitos. Portanto, é isso tão simples ou tão complexo quanto isso, e, portanto, o direito de partir em campanha é também informação sobre os meios de exercício, os meios e formas de exercício. Não sei se foi útil neste diálogo
Aliás, dizer que hoje de manhã o desembargador Igreja Matos sublinhava que tinha sido precisamente o contacto com o professor Alessandra Silveira que permitiu abrir esta via. E já agora o outro acórdão que eu dou a seguir ao Fanganenloso, que é o Costa contra Enel, o acórdão resultou do facto de o advogado ser amigo do Pretória e ter inventado um processo através da recusa de pagamento da conta de eletricidade para pôr em causa, face ao direito da União Europeia, a nacionalização da Enel. E tudo isso resultou de uma situação construída, inventada, com criatividade. Não sei se a professora Sofia Fernandes quer... Posso só agradecer, antes de tudo, a questão dirigida aqui à mesa e juntar-me às palavras que já foram aqui expressas para dizer que é um dos grandes problemas para explicar ao comum do cidadão. Há 2 semanas atrás eu tive uma conversa muito acesa com uma adolescente luso-luxemburguesa, precisamente por conta dessa dificuldade de perceber a ideia de que os direitos são concedidos, a titularidade do direito é concedido pela União, mas o seu exercício é feito junto das autoridades do Estado. E que estas 2 componentes são complementares e igualmente importantes. Mas para o cidadão, o facto de ser exercido junto do Estado parece ser uma benesse do Estado única e exclusivamente. E é um papel de desconstrução que lá está, o conjunto da sociedade civil tem que se mobilizar para efetivamente, lá está, desmistificar esta situação, mas é a questão. Muito obrigado. Mais alguma questão? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu faço uma pergunta. E a minha pergunta é, que cidadania é esta em que 58 milhões de cidadãos europeus vão perder essa cidadania no dia 29 de março de 2019? Portanto, fica a pergunta para o conselheiro Henrique Gaspar. Que posso dizer? Nada. Isso é uma questão é uma questão muito complexa, mas foi decidida democraticamente por quem tinha legitimidade para o fazer. Foi o povo britânico, através de um referendo que foi convocado por boas ou más razões. A história um dia dirá isso, a história um dia dirá, fará esse juízo, não somos nós que o podemos fazer agora. Como é que foi possível que, para resolver uma pequena questiúncula interna de 40 deputados de um partido, se fosse convocar um referendo na perspectiva de que se ganhava e não ganhou, e criou todo este problema. Isso é um problema da história, mas formalmente, e aqui temos que racionar em termos formais, foi o povo britânico que decidiu que tinha que ser assim e, portanto, sendo assim, sabia que, ao votar como votava, ia renunciar à sua cidadania. Não ia renunciar. Ou poderia renunciar à sua cidadania europeia. Ou à parte europeia da sua cidadania. Mas não podemos comentar. Não podemos comentar mais do que isso. Não podemos comentar mais do que isso, porque foi... Hoje tive a oportunidade de seguir os noticiários dos canais internacionais. Estão todos a dar a mesma coisa, não é? Que é a discussão do Brexit. E aquilo realmente deixa-nos tristes. E eu ouvi com muita atenção aquilo que o Sr. Juiz, estou a dizer bem, não é? O Sr. Juiz acabou de dizer, e na minha ignorância, porque eu não sou jurista, eu gostaria de citar aqui a doutora Filomena Mónica, que um dia disse uma coisa que eu acho que é muito inteligente, se calhar é uma asneira que eu vou dizer, que é, mas será que isso é referendável? Agora imagino que a Itália também se lembra de fazer semelhante coisa. Itália ou outra qualquer, que anda zancado com a Comissão Europeia. Se calhar ela tinha razão. Aquilo nem devia ser referendável. Se calhar é ilegal.
é uma decisão democrática, segundo um meio democrático previsto pela legislação de um determinado país e está previsto nos tratados. Eu concordo inteiramente. A questão, aquilo que nós estávamos aqui a explicar é, no fundo, a ideia de que os cidadãos têm que fazer escolhas informadas. E o processo pressupõe que os cidadãos fazem escolhas informadas. E não é possível, porque senão estamos sempre a questionar o resultado, consoante seja o bom resultado ou o mau resultado. E depois quem é que define se é o bom ou o mau resultado? Isso não pode ser. Ou seja, a legitimidade das decisões democráticas é também uma legitimidade procedimental. Claro, pautada por valores de justiça, os valores da dignidade humana, para evitarmos, por exemplo, a opressão das minorias por uma decisão maioritária, mas, desde que esses limites não sejam tocados, temos que respeitar o sentido das decisões democráticas. A razão de ser da minha provocação, no entanto, era ligeiramente diferente. Se a União Europeia fala a sério quando diz que existe cidadania da União Europeia, porque é que, na posição negocial, não se disse logo à partida, continuarão a ser cidadãos europeus todos os nacionais do Reino Unido que não renunciem à cidadania até o dia 29 de março? Porque isso sim teria sido um passo notável para criarmos uma verdadeira cidadania europeia. Mas isso não está na lei. Pois, lá está, é o problema. Esse é o problema. É que a concepção de cidadania é uma concepção que nos tratados... Porque o problema disto tudo é que nós não conseguimos mexer numas peças sem agitarmos as outras. Nós não podemos... A cláusula de saída está lá justamente para reconhecer isto. Porque senão as pressões políticas, as forças que levam à separação, podem manifestar-se de outras formas muito mais duras. Radicalização dos regimes políticos, etc. Portanto, está lá uma válvula de escape. Agora, é uma válvula de escape, lá está, como hoje dizia alguém de manhã, é o exercício soberano. Os Estados continuam a ser soberanos, têm o direito, o professor Vital Moreira Salver, os Estados são soberanos, não querem estar na União Europeia, têm processos. Agora, esse processo é o processo que for decidido internamente. Nós não podemos querer respeitar os Estados e depois dizer-lhes, olhem, este processo eu aceito, se for uma decisão parlamentar eu aceito, se for um referendo já não aceito. E até porque isso vai contra a lógica do discurso que Tucídides imputa a Péricles. A ideia é de que qualquer decisão pode ser tomada em democracia. É preciso explicar e depois refletir o resultado. A decisão tem que ter por base uma reflexão. Mas esse é o processo para chegarmos a uma decisão democrática. As pessoas têm a ideia de que há coisas que não são referendáveis. Em última análise, é uma ideia profundamente antidemocrática. Eu percebo o porquê, mas reparem que é uma ideia profundamente elitista e antidemocrática. Porque a ideia é, há certas coisas que são demasiado importantes para confiarmos ao povo. E eu próprio padeço desse mal. Por exemplo, eu nunca aceitaria que fosse referendada a pena de morte. Porque lá está, quer dizer, isso vai contra determinados valores, são valores estruturantes da comunidade. Quer dizer, temos que aceitar que há certas matérias, pragmaticamente temos que aceitar isso. Mas é preciso termos sempre muito cuidado com o argumento, isto não é referendável, porque o risco está em deslegitimarmos a própria construção que existe atualmente. O Reino Unido teve essa opção, é uma opção livre. Em Portugal também se discutiu isso, não é possível no nosso quadro constitucional nestes termos, mas também se discutiu isso. Agora, isso é uma questão de que cada comunidade política tem a sua Constituição e aí não há nada a fazer. O conselheiro Henrique Gaspar disse tudo. Pronto, está na Constituição, não há nada a fazer. Sim, se não se importa é que... Pronto, é que senão, de facto, a única coisa que não é referendável a sério é a dignidade humana, não é? Porque aí então estamos a pôr em causa todos os princípios da justiça. Não é? Mais alguma questão antes de termos a sessão de encerramento? O Sr. Bastonário diz-me que está quase. Está quase. Sim, temos ali uma pergunta ali atrás. Boa tarde, cumprimento a todos os participantes, o ilustre painel e o ilustríssimo Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados. Eu sou o Bernardo Martins, jurista. A minha pergunta é o seguinte: qual é o alcance prático
do artigo 50 do Tratado da União Europeia. Portanto, que diz que todos podem entrar e também podem sair livremente. Se a memória não me falha, acho que é o artigo 50º. Sim, o alcance prático é aquilo que nós estamos a ver, não é? É que qualquer Estado-membro é livre de sair e, portanto, pode abandonar, tem o direito de recesso da União Europeia. E esse é o alcance prático. Portanto, conforme se vinculou, também se pode desvincular. Não se pode desvincular, já agora isso é um ponto importante, não se pode desvincular unilateralmente. Okay? Por isso este processo do Brexit é um processo que está a ser conduzido de acordo com regras. E, portanto, isso é importante para percebermos, porque há casos de países que se separam. A Revolução de Voludno, que separou a República Checa da Eslováquia, não é? Mas aí estamos a falar de um Estado-nação, ou melhor, um Estado de direito internacional, verdadeiramente eram duas nações. Mas, no caso da União Europeia, naturalmente este é um direito que assiste, que foi reconhecido aos membros, justamente porque se antecipou que as tensões em que a União Europeia iria enfrentar após o Tratado de Lisboa poderiam levar a esse rumo. Claro que ninguém pensou que fosse a Inglaterra, tal como neste momento achamos todos que seja inimaginável que seja um dos 6 fundadores. Mas o artigo não tem limites. E, portanto, isso tudo depende das decisões das comunidades democráticas. Eu tenho sempre um bocado a ideia de que as pessoas começam a estar, já não deve haver muitos eurocalmos, por uma razão, porque eu acho que as pessoas perceberam finalmente, acho que perceberam primeiro com a crise do euro, que estas construções, há uma coisa também que eu digo aos meus alunos, o direito é civilização, mas a segunda parte também é igualmente importante, mas a civilização é reversível. Isto é, não podemos nunca dar por adquiridas as conquistas civilizacionais que temos hoje, porque tudo isso pode ser reversível. E na Grécia Antiga, a Grécia Antiga é um exemplo disso. Existia uma civilização, a civilização minoica, okay, até do período de Homero, e depois houve uma misteriosa invasão dos povos do mar. Os historiadores ainda hoje discutem quem eram esses povos do mar. O que se sabe é que esses povos do mar saquearam, destruíram e eliminaram essa civilização durante praticamente 500 anos. Depois temos o exemplo da Idade Média, embora aí haja uma discussão entre os historiadores sobre se de facto isso foi um retrocesso ou se não foi um processo mais pacífico, no fundo, de absorção de comunidades migrantes dos povos germânicos, mas aí migrantes armados. Há também essa discussão histórica. Agora, isso é uma decisão dos Estados, é uma válvula de escape. Já agora, há uma outra coisa que eu acho que é importante, que é a questão da cidadania e do outro. Que não foi aqui muito referida. A ideia do espírito cosmopolita é a ideia de que o outro é como eu, e esse outro é qualquer outro. E portanto, a própria construção europeia, o processo de integração europeia, é um processo que está pensado em termos, se quiserem, como uma espécie de experiência piloto, de projeto piloto para uma regulação das relações internacionais em termos mais amplos. Isto é, e isso é, no fundo, uma herança cultural europeia. Quer dizer, quando hoje se falava do património cultural, o património cultural europeu é património universal. Quer dizer, hoje em dia nós temos alguns dos melhores intérpretes de piano, Chopin, são japoneses. Isto é, boa parte daquilo que nos identifica culturalmente como europeus é hoje património universal. E, portanto, esta universalidade que a Europa tem leva-nos, por vezes, a esquecermos desta dimensão do reconhecimento do outro, porque nós pensamos que o outro é muito como nós. E quando nos confrontamos com um outro que não é assim tão próximo quanto o nós que identificamos, gera-se aqui uma situação de tensão. E a cidadania é uma cidadania que, reparem, depende da nacionalidade. E, portanto, a cidadania é dos nacionais da União Europeia, não é dos nacionais de países terceiros. E a forma como nós lidamos com a nacionalidade, isso é uma questão nacional. E a Europa aqui dificilmente pode ir muito longe, pela mesma razão, porque não pode atribuir cidadania europeia aos britânicos, ou manter a cidadania europeia aos britânicos pós-Brexit, porque depende dos Estados. Essa cidadania é sempre uma cidadania reflexa, não existe autonomamente em relação à cidadania nacional. E, portanto, a questão do outro é a questão política fundamental, como dizia hoje o Dr. Guilherme Oliveira Martins.
Reparem que o projeto europeu é um projeto que se fez, como aqui foi dito, muito por estímulo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não queriam voltar a ter uma intervenção, mas mais do que isso, porque os Estados Unidos os Estados Unidos queriam ter uma zona tampão, em caso de guerra. E foi isso que motivou, porque os franceses queriam fazer com que a Alemanha regressasse, no fundo, à Idade Média e que a Alemanha fosse um país puramente rural. Este era o plano, a posição negocial francesa após a Segunda Guerra Mundial, o que mostra que não se aprendeu nada com as negociações do fim da Primeira Guerra Mundial. Já agora estamos a comemorar o aniversário do fim da Primeira Guerra Mundial, mas é também o aniversário da Revolução de Novembro na Alemanha, a Revolução de Novembro que criou a República de Weimar, um governo democrático, que começou a ser minado logo nesse mês de novembro. Porquê? Porque os militares recusaram-se a assinar o armistício. Quem assinou o armistício foi o governo civil resultante dessa revolução. E esse governo, o governo social-democrata de Weimar, é que assumiu as culpas de uma situação que não era dele. O presidente de Hindenburgo fez uma notável carreira a fugir sempre à responsabilidade, mas culpando sempre o regime de Weimar. E, portanto, isto mostra como as democracias são vulneráveis. Esta história das fake news é uma história muito antiga. Aliás, que eu me lembro, o primeiro caso de fake news é provavelmente a conspiração de Catilina, porque há histórias que circulam, rumores que circulam em Roma, não é? O Cícero toma o poder, faz executar Catilina e depois, muitos anos mais tarde, acabará por vir ele próprio perder a vida por causa disso. Mas, portanto, esta ideia dos rumores, das máquinas de notícias, tudo isso existe há muito tempo. E a manipulação política existe há muito tempo. Agora, tecnologicamente, como vimos hoje, acho que foi uma das lições também que retirámos das intervenções anteriores, como vimos hoje, os meios permitem uma manipulação a escalas que eram inimagináveis. É verdade que hoje em dia é possível direcionar anúncios políticos para mobilizar grupos extremamente individualizados. E isso aconteceu no passado. É verdade que pode haver interferência estrangeira. E não discutimos isso hoje. Mas a Rússia não ameaçou apenas os Estados Unidos na manipulação eleitoral das eleições norte-americanas. Também há indícios claros de manipulação relativamente ao próprio voto do Brexit. Isto é, a nossa identidade também tem que se construir em termos de uma identidade própria, que tem que ser uma cultura de cidadania, e esse é um problema europeu. Nós tendemos muito a associar o vínculo de nacionalidade ao cidadão que nasceu naquele país, mas temos que ter um conceito de cidadania mais amplo. É a única forma de a Europa sobreviver por razões demográficas e também por razões culturais. E essa que é a verdadeira abertura aos outros. Mas estamos condicionados porque isso, lá está, voltamos ao círculo. A nacionalidade tem que ser atribuída pelos Estados. Os Estados, se uns Estados têm políticas de nacionalidade mais permissivas do que outros, vão gerar tensões. Eu lembro-me que uma das coisas mais odiosas que eu experimentei quando estava no Colégio da Europa foi, fizemos uma visita de estudo à Alemanha, ao Parlamento Alemão, e eu ouvi um alto responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão dizer que, sim, estávamos ainda no período transitório, portanto ainda não havia livre circulação de trabalhadores para os portugueses, dizer, sim, temos uns problemas com Portugal por causa dos angolanos. Portanto, o problema dele era um problema de, presumo eu, cidadãos que tinham angolanos, mas que tinham dupla nacionalidade e que iam procurar emprego na Alemanha. E este era o problema para eles, porque no fundo eram nós, tinham nacionalidade, um Estado-membro, podiam circular, ou poderiam circular quando a liberdade fosse efetivamente estabelecida, mas não eram nós, no sentido daquilo que eles esperavam que fosse o português. Portanto, isto é uma questão cultural que a Europa não tem de todo resolvida. Esse eu acho que é o grande desafio, é que nós não temos... Os Estados Unidos falam muito da questão da imigração, mas os Estados Unidos são um país de imigrantes. Cada geração de imigrantes critica as próximas, não é? Tentam sempre fechar a porta, mas apesar de tudo são um país de imigrantes, tem diversidade cultural. Nós na Europa não lidamos tão bem quanto isso, com isso, acho eu. Não sei se alguém quer comentar enquanto aguardamos pelo Sr. Ministro. Oh, diabo. Então não podia discriminar os angolanos.
podiam porque eles não eram nacionais, se não fossem nacionais do Estado-membro. Se tivessem dupla cidadania, podiam. Ou melhor, não podiam discriminar, ou melhor, não podiam discriminar depois de fim do prazo transitório. É preciso ver que Portugal tinha negociado um período transitório que acabava, salvo erro, em 31 de dezembro de 92 e que foi antecipado porque, em troca, nós abrimos a agricultura, liberalizámos a agricultura, isto é, liberalizámos as trocas de produtos agrícolas e, em contrapartida, o prazo foi antecipado, já não me recordo, 88, 87, não sei se há alguém aqui que se recorde, e isso foi crucial. Nós tínhamos uma grande comunidade em França, tínhamos uma grande comunidade no Luxemburgo, como ainda hoje temos. E, portanto, hoje temos no Reino Unido, e essa também é uma das preocupações que temos. Agora, se forem nacionais e a liberdade de circulação, também já aconteceu recentemente com a Roménia e com a Bulgária, que também tinham um período transitório para a livre circulação de pessoas. Portanto, isso aí decorre das regras, lá está, são as regras que foram acordadas. Os tratados de adesão também são direito primário. Nós às vezes esquecemos dos tratados de adesão, mas eles também são direito primário. E os tratados podem estabelecer regras especiais que derogam as regras dos tratados, tipicamente durante um período transitório, porque senão punham em causa o princípio da proporcionalidade, que já agora eu acho que é uma das grandes contribuições jurídicas do direito da União Europeia. Por exemplo, hoje em dia no direito administrativo nós vemos a materialização do direito administrativo e dos princípios que nós encontramos no CPA e por aí fora. Boa parte daquilo são princípios de direito administrativo europeu. Bom, o conselheiro Henrique Gaspar também precisa de sair, por isso agradecemos imenso a sua presença, a sua paciência e disponibilidade e a sua sabedoria na sua intervenção. E pronto, agora ficamos a aguardar, com a mesa vazia, a aguardar que venha então o Sr. Ministro. Muito obrigado.